Boa tarde, tudo bem? Que bom ter vocês aqui no programa Espiritismo Sem Mistério, que beleza, hein? E cadê a Nariel? Começou o programa, pensou que ia ver a Nariel não está aqui hoje, mas a querida irmã Eliana está. Boa tarde, tudo bem, irmã? Boa tarde. Que bom, né? Estamos por vez aqui. Que nós vamos fazer juntos aqui. Primeira vez. Será um prazer Será uma estar honra. aqui com a senhora, É uma alegria. falando do Evangelho, não é mesmo? É. Antes aqui, vamos já falar para o nosso ouvinte, pode participar também, né, irmã? Deve participar. Nós estamos no Facebook da rede da TV Mundo Maior, né? TV Mundo Maior. E também você pode mandar a sua pergunta, pode participar, mandar abraço. Eu vejo que a Ana manda abraço para todo mundo, certo? No facebook.com/TV Mundo Maior. Também o nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 99643 3827 99643 3827. E claro, né, convidar você a fazer parte dessa família Boa Nova, porque a programação chega até você graças ao Clube Amigos da Boa Nova. Por isso que eu convido você a fazer parte, ligar lá no clube no 0800 12 18 38, e assim você entra para a nossa família, colabora com a produção dos programas da rádio e da TV. Estamos te esperando, hein? Sua vaga está reservada lá. Pode ligar, participar com a gente nesse clube que é maravilhoso. Irmã Eliana, é um carinho, já conheço o seu trabalho há muito tempo, como eu estava lhe falando, né? De Campinas, os tempos que eu fiquei indo muito a Campinas, e lá a senhora tem um trabalho muito bacana com a AMIC, a instituição, né? Dos Amigos da Criança, que é um trabalho conhecido em toda a cidade e fora dela, pela grandeza espiritual que é esse trabalho. E que Deus abençoe sempre, a senhora continue com essa tarefa, né? Que é as fácil, crianças aguardam. Não é fácil, né? Mas criança é bom, né? Criança é bom. Tá certo. Nós vamos falar aí da resiliência, né? No encontro dos amigos aí. Exatamente. No dia Daqui a pouquinho 13, a gente vai falar até do encontro, né? Que a irmã Eliana vai participar. Que eu estou sempre convidando você aqui, falando, né, de quem vai participar. Falo da irmã Eliana, aqui está a irmã Eliana. Se você não conhecia, ela, mãe da querida Nariel, e sempre está aqui neste programa. Bom, você está vendo aqui na frente, que eu deixei para você, conhecer e também se interessar, adquirir o DVD Nos Passos do Mestre. Esse DVD tem a direção, esse filme do André Marosso, e você pode adquirir no site mundomaior.com.br. Irmã, vamos falar aqui do Evangelho, né? Esse é o nosso Evangelho Espiritismo Sem Mistério, né? Nós estamos derrubando os mistérios. E hoje nós estaremos descobrindo aqui... outros, né? Derrubando uns, descobrindo outros. Estaremos falando sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. O item hoje, querido Alexandre Anselmo, né? Alexandre Anselmo. E vocês, queridos, que têm nos acompanhado nesse estudo seguido, então abre aí seu livro, não esquece de olhar, porque esse é o maior mandamento. Nós vamos ficar só aqui no primeiro item, porque ele em si mesmo já é enorme, já é tão grande de questões, né? Deixamos para vocês uma questão, lembra aí? Que é a prática dos ensinamentos do Cristo destrói o egoísmo. Então a nossa pergunta a questão seria, Alexandre, por que a prática desses ensinos? Veja que Allan Kardec é muito claro, ele não fala os ensinos tão somente, porque ele poderia ter feito aqui, os ensinos do Cristo nos ajudam a combater o egoísmo, nos auxilia a vencer isto, aquilo, mas ele põe uma palavrinha antes em francês. A prática desses ensinamentos tende a destruir, não é no plural, nos ensinamentos, a prática deles. Então, o enfoque desse capítulo, Alexandre e todos que podem estar conosco, vão estar em um outro dia, num outro momento, não é? Porque fica lá no YouTube e sobe, as pessoas podem acessar. A questão mais importante é esta. Nós vamos falar no final um pouco, né? Como tornar Jesus vivido em nós, como retirar Jesus de um lugar
de inacessível, né? Inacessibilidade seria, de um lugar muito longe de nós. A gente tem feito isso com a gente, Alexandre. Exato. Eu sinto assim que a gente tem tido uma prática de sempre colocar pessoas que alcançam certos patamares, né, bem lá em cima, e a gente parece que fica aqui embaixo, sem estima. E ficamos nessa zona, não é de conforto, é desconforto, porque você conhece o Evangelho, você estuda, chega na casa espírita tão, às vezes, destruído, dolorido, e ela vai te ajeitando, né, costurando os seus pedaços, emendando ossos até, como diríamos, e você vai crescendo e, de repente, você não consegue alcançar aquilo que você deseja, você vê alguém alcançando e você fica nesse sentimento aí, às vezes, de menosprezo, de autodesprezo, de pensar, não, mas eu não consigo, Cristo é muito grande, Madre Teresa de Calcutá é muito grande, Chico Xavier é muito grande, e assim vamos aí enumerando, né, ao longo de toda a história. São Francisco é muito grande. Aí, se a gente se pegar o cristianismo até hoje, inúmeros nomes estão em um lugar em que eles fizeram isto que Kardec está dizendo aqui. A prática dos ensinamentos tende, é uma tendência. Aqui também, essa palavrinha em Kardec é joia, é muito linda essa palavrinha em Kardec, porque ele sempre está falando de tendências, ou seja, há uma tendência, não é que a prática vai lá e destrói. Então, só eu praticar, então eu vou ao centro espírita, eu faço a caridade, eu dou a roupa, e parece que eu não mudei. Não é? A gente vive essa questão, é uma verdade isto. É que é uma tendência. O que é uma tendência a algo? É algo possível, estamos dentro do reino das possibilidades. É preciso esforço próprio. Não é? Kardec e a doutrina espírita, elas não alijam do nosso vocabulário o nosso esforço próprio, a nossa ação da vontade, que é um universo que a cultura não cultiva muito. Então a gente não vê nossos pais, Alexandre, falando, professores falando, você pode. Aonde está a sua vontade? O que eu tenho vontade? Dá a impressão que a minha vontade é uma somatória de vontades alheias, né? Mário Quintana, o grande poeta, ele dizia que todos nós vestimos o nariz da época. Então, a gente não tem um criticismo salutar com relação à época, à cultura. Aí vem a moda que nos põe daquele jeito e do outro. Mas e nós mesmos? Onde estamos? Quem somos? Tudo isso vai passando a largo. Então, vamos pegar duas coisas importantes aqui nessa linha. Nós temos todas as afirmações do Cristo, que Kardec escolheu para esse capítulo, e nós vamos ver ao longo do estudo a importância dessas escolhas de Allan Kardec. E nessa frase dele, que é dele, porque a gente sabe que o Evangelho ele abre com situações de Jesus, falas de Allan Kardec, e depois nós temos as instruções dos Espíritos comunicantes através dos médios que fecham cada capítulo. Então, hoje, nós vamos só pegar aqui essa... Só não, né? É grande até, né? Já O tempo já dá uma frase. A prática desses ensinamentos tende a destruir o egoísmo. Então, isso nos pede ação. Ação, né? Perfeito. Não adianta ficarmos apenas olhando, né? Aliás, nós temos que demonstrar pelas nossas ações, pelas atitudes, né? E as crianças, como eu estava falando agora há pouco das crianças, né? Da AMIC, elas estão sempre atentas aos exemplos que nós passamos. É isso mesmo. Exemplos, né? Nossa, muito importante nesse processo de crescimento espiritual. Então, Alexandre, e querida rede de ouvintes e de participantes, né? De gente que pode estar aí na TV, olhando, né? No WhatsApp, né? Os fariseus, ele tinha calado a boca dos saduceus. E então aqui nós vamos ver a malícia dos fariseus, dos doutos da época, que até hoje continuam com essa malícia, é a malícia da razão, que não suporta a prática, né? O Cristo é prático, né? Exato. Ele não escreveu nada, ele viveu, ele testemunhou, ele... Foi e fez. Foi e fez, né? Então, aí reúne-nos para ele e pergunta, qual é o maior mandamento da lei? Meu Deus, pense no judaísmo, pensem nos judeus. Como é que ninguém sabe? Para que perguntar isto? Qualquer judeu saberia responder. Ele está falando aqui com os doutos, com os fariseus. Não é a população que estuda, o que vê, o que vai ao templo. Ele está falando com os doutos, que estudam o Torá, né? E aqui ele diz, mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde com humildade, amareis vosso Senhor Deus de toda a vossa alma, vosso espírito é o maior e o primeiro. E um segundo, aqui que ele alega o segundo, que é semelhante a este, amareis vosso próximo como a vós mesmos. Então, vamos pensar nessa frase, porque esse é o maior mandamento.
né? É o segundo grande. O primeiro, amar a Deus. E o segundo, ao próximo. No Evangelho de João nós temos, né? Mente quem diz que ama a Deus quando não se ama o próximo. Porque aqui, nesse momento, o Cristo reúne os dois mandamentos. Ele reúne Deus que está no céu, o Pai, o Criador, a gênese de todas as coisas, né? O princípio causante da vida e a própria vida. Amareis vosso próximo como a vós mesmo. Aí diz, toda a lei e os profetas estão contidos aqui. E às vezes a gente passa, Alexandre, não é? Anos estudando e pensa nisso, e pensa, e repensa, e mastiga, não é? Porque só o desdobramento dessas questões vai longe. Vai longe. Né, irmã? A gente passaria aqui um programa inteiro falando disso aqui. Porque às vezes a gente lê apenas, né? Só passa os olhos, né? Mas existe aí a oportunidade de um aprofundamento nesses estudos do Evangelho, que é o que acontece aqui, que se desdobra em cima disso, que parece simples, mas só isso aqui pode resolver muitas questões nossas, muitas dúvidas, muitas angústias, isso mesmo. Que, afinal de contas, são elas que vão nos adoecendo, nos retirando a força, né? Então, o Cristo está lá no alto, eu não alcanço. Eu começo, então, a formalmente fazer a prática do Evangelho, não de forma essencial. E aí, toda uma questão também, né, que seria longa discutir aqui, não é o caso. Aqui nós estamos entrando no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Tão importante é esse item dentro de toda a doutrina, que os espíritos escolheram essa passagem, indicaram a Kardec essa passagem. Ele, sob a intuição do Espírito de Verdade, sob a direção do Espírito de Verdade, ele trouxe essa questão, como é importante. Agora, eu amo a mim mesmo? A pergunta grande e que você deve ter no seu coração é essa. Eu estou dando para mim o melhor? Dentro das minhas possibilidades, não estamos falando de coisas materiais, nós estamos falando das dimensões espirituais. Estou conseguindo me alimentar dessa iguaria celeste, diáfana, fluídica, continuamente, porque a alma precisa se alimentar como o nosso corpo. Se eu não alimento, eu fico anêmica, eu perco o ferro, eu vou à morte, debilitação, me debilito, a enfermidade me leva à morte. Quer dizer, eu tenho alimentado a minha alma dessa forma, eu tenho me amado bastante para não deixar de me alimentar desse evangelho maravilhoso. Então, por isso que é importante, Encontros lá da Amiga Boa Nova, essa rede de transmissão, TV Mundo Maior, todo esse caminho, todos os comunicadores da obra cristã, eles fazem esse papel em nossa vida, eles nos alimentam, eles é como se fosse, né, uma cozinha assim, espiritual, com iguarias assim, preparo mesmo, eu mesmo preparo. Alexandre, quando vem fazer o trabalho, todos nós que vamos aqui, a gente... Vamos trazendo nossos ingredientes, né? Cada um pouquinho. E a receita? A receita, vocês sabem, né? Você pode ter a receita inteirinha, mas ela não sai igual a minha, nem a sua, e a sua não vai sair igual a do outro, né? Porque aí tem a marca do indivíduo, do Criador, que é única, insubstituível. É o princípio da individualidade que a doutrina espírita ergue como um dos seus páramos mais importantes. Não é? A gente não vai se consumir num todo universal e diluir-se num grande mar como gota inexistente. Né? Nós vamos continuar com a nossa individualidade do átomo aos anjos, nos disse o grande André Luiz. Então, a primeira passagem é Mateus, que foi escolhida aqui por Kardec. A segunda também, aí ele reúne um segundo momento. Aqui ele está em Mateus 22, então lá na frente de Mateus. Depois ele volta em Mateus 7. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Vejam. Lá no capítulo 7 ele fala isso, e lá no 22 ele repete. Então você vê no jogo de falas de Jesus uma coisa, né, narrada pelos discípulos, e que narrativa maravilhosa, não de itens que depois você vai reunindo e vendo que ele fala da mesma coisa, sob diversos matizes, com diferentes linguagens, ele vai crescendo. No caminho, será assim, irmã? Lá em 22 ele fala, volta no 7... Porque no decorrer, nessa caminhada, nós nos esquecemos dos ensinamentos. Isso, ou nós não somos tão atentos ao que o mestre queria nos dizer?
Eu sinto nisso. Alexandre, ontem eu estava conversando sobre isso com uma pessoa. Eu gosto muito daquele escritor chamado Giordano Bruno, da Idade Média. Ele foi até condenado por isso. Ele construiu o que que a gente chama de tábua mnemônica, que era para que pudéssemos interiorizar conceitos, dado a observância dele como filósofo, pensador, de que nós trazíamos uma dificuldade imensa de memorizar. Nós temos ainda, né? Decorar, né? Que é colocar no coração. A palavra raiz de decorar não é só repetir mecanicamente o conceito. 2, 4, 2, 4, 8, tabuada. Decorar, na verdade, ela traz uma palavra maravilhosa que é colocar trazer para dentro do nosso ser, trazer para o nosso coração, para os nossos sentimentos. E como isso, um sangue vivo vai nutrindo a nossa vida. Então, ele fez as tábuas mnemônicas. Olha, lá na Idade Média, no 1500, já se tinha conhecimento da nossa dificuldade de lidar com a memória. Nós sabemos pelos estudos da ciência que quantos por cento a gente usa da nossa inteligência hoje, encarnados. Nós estamos retirados de algumas capacidades intelectivas nos processos encarnatórios devido aos maus usos de vidas pregressas. Então, é um pouco atávico isso, eu sinto. É da nossa espécie, é do planeta de expiação e provas. Aliás, nem podíamos ter uma memória mais larga, porque ela viria também nimbada de coisas que nós precisamos esquecer. Né? Então, ativar a memória, trabalhar com a atividade da memória, desenvolvê-la, esse é um trabalho nosso, eu sinto, para a área presente, constantemente, ler, reler. Você pega a Bíblia, é uma coisa, pega isso aqui, você fala, não li ainda. Pode ver. Você pode ter lido um mês atrás. Eu pego o André Luiz, leio e falo, meu Deus, eu não li isso. Eu li. Pega um poema, pega uma... Pode ver. Vamos memorizar depois, né? Talvez na segunda, terceira vez que nós lemos, que nós estudamos, compreenderemos de uma outra forma. São algumas detalhes. Coisas a gente fixa, né? Algumas coisas a gente escolhe, chama memória talvez seletiva. Por isso que aqui, quando ele retorna, justamente é para isso, para que reacenda de novo aquilo que já até entrou ele já até falou. Em nós, pelo nosso ouvido, mas nós talvez não colocamos no coração. Olha que bonito. Aí ele põe, tratai os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratam. E aí ele conta a grande parábola. Veja, Kardec escolhe então a pergunta do fariseu, que ela vem com malícia, né? Querendo pegar Jesus em um ato falho com relação à lei. Entanto, ele responde, não só responde, como acrescenta a grande segunda lei, retorna à coisa importante que ele já tinha falado e pregado sobre, que é fazer aos homens tudo, que isso aqui está em Eclesiastes. Se você ler o Antigo Testamento, você vê que também está tudo ali, já colocado, né, pelas hostes antigas que vieram antes dele. Né? E principalmente em Isaías. Né? Quando a gente fala do jejum, quando Isaías descreve o jejum, parece atos de caridade. Ele não fala para você não comer ou isso. Ele fala, visite as viúvas, os órfãos. Parece uma carta régia da caridade de Isaías. Então, a gente vê que Jesus... do entendimento da maioria, da né? maioria. Do jejum. Do jejum. Mas ele descreve o jejum... Só jejuar do alimento seria mais... Jejuar do egoísmo, né? É isso mesmo, né? Isaías pega não deveríamos fazer jejum da maledicência, de todas essas coisas que a gente não larga. Não larga. Por mais que nós caminhamos aí na nossa... Nós vamos caminhando na estrada, mas algumas coisas a gente vai carregando na nossa cola. Alexandre, e a gente sente mal, não é verdade? E as pessoas passam mal, não é? Com algumas coisas, né? Mas vamos lá. E aí ele termina, então, com esse item 3, que é maravilhoso, que é Mateus também, lá em 28. Então, ele pegou 22, 7, 2 vezes, em Lucas também 7, quando ele fala em Lucas, que Lucas também lembrou, também capítulo 7. Aí ele vai lá para o capítulo 28, Mateus novamente. Então, ele 22, 7, 28. A gente vê que Kardec dançava pelo Evangelho, né? A gente percebe no Kardecismo, na doutrina espírita, em Kardec, um conhecimento assim, como é que a gente chama isso, não? Talvez até, entranhado, né? Maravilhoso. Né? Talvez até para que despertasse mais mesmo essa nossa vontade, né? Se for uma coisa muito reta,
né? Vai ficar monótono, né? A gente, talvez, né? A gente Pode não consiga, né? Alcançar, uma retidão, a gente dorme, né? A gente dorme. Então é isso, Alexandre. Aí ele vem com a maravilhosa parábola do servidor, né? O servidor mau, o servidor que devia ao Senhor, vai lá, pede perdão, e iria ser tomada dele toda a propriedade, a mulher, os filhos, ele perderia tudo. No entanto, o Senhor se compadece e perdoa toda a dívida, não é uma parte, também não parcela, né? O Senhor diz para ele, né? Vai, né? Ele diz aqui, né? Meio de ele pagar, se o Senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos, aí ele fica desesperado para liquidar a dívida, né? Ele se joga aos pés e diz, Senhor, tende um pouco de paciência, olha o que ele pede, pois vos restituirei tudo. Então o senhor do servidor ficou tocado de compaixão. Olha o que ele pede, tem um pouco de paciência, eu vou lhe restituir, né? E deixou ir e desculpou, né? E perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído do encontro com o que ele devia, encontra quem? Aquele que devia a ele. Agarrou pelo pescoço, sufocando e dizia, devolva-me o que me deves. E seu companheiro, jogando-se aos seus pés, suplicou-lhe também, tenha um pouco de paciência, pois te restituirei tudo o que devo. Olha, paciência, né? Então, essa é a hora da prova. Esse é o grande momento. Nossa, gente linda. Lembrar que estamos sendo observados justo aí. Vamos ver. Bom, ele me pediu paciência. Agora eu vou observar se ele também vai ser digno dessa minha paciência. Né? Nossa, então a gente está conversando no bastidor um pouquinho, né, Alexandre? A gente estava falando o seguinte, que a reencarnação já é a paciência divina. Já é a ordem, sabe, bioenergética, diremos, né, do cosmos, da gênese humana, de nos dar uma chance de dizer, não vai, faz tudo diferente então. Não precisa vender sua mulher, nem dar tudo, nem perder tudo. Apenas perdoa aqueles que devem a você. Né? Vai e faz o mesmo. Ele não disse isso, Senhor, mas está incluso, porque na hora que o servidor mau, né, que ele chama aqui de mau, né, não perdoa, os outros servidores, veja, o servidor nem ia saber, o Senhor nem ia saber nada disso, não estava preocupado com isso, não estava tomando conta da nossa vida, que é outra coisa que a gente acha, né, que Deus está ali tomando conta de todo, não é, né? São os próprios servidores que vão buscar o Senhor do reino e conta. Né? Vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor sobre tudo que tinha acontecido. E o Senhor, então, fazendo ouvir até ele, disse-lhe, servidor malvado, eu vos perdoei tudo o que me devia, porque me suplicaste. Não deverias, então, ter tido piedade de vosso companheiro como tive de vós? E seu senhor, furioso, entregou ao carrasco até que ele pagasse tudo que devia, em algumas traduções, né? Apagasse até o último ceito, né, do porque que ele devia. Nesse encontro foi justamente aquele momento ali, ó. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. E ele não fez. Esse é o maior mandamento. Não, eu acho que hoje a lição importantíssima de hoje é isso. É pensar, olhar, examinar o seu coração, se você está perdoando aquela pessoa que você acha que é tão grandiosamente errônea ou cometendo coisas. Lembrar que você também já foi perdoada ao reencarnar. E aí estava lembrando com ele lá nos bastidores, também lembrei durante a semana em casa, a obra Ação e Reação de André Luiz, e aquele final dos capítulos, acho que é 12, 13, 15, eu não me lembro mais exatamente, né? Eu esqueci de anotar para falar, que eu tenho dificuldade com as numerações, mas é o final do livro Ação e Reação, onde ele examina as dívidas. E ele fala das dívidas agravadas, das dívidas expiradas, né? A gente nunca pensou que tem dívida que expira, né? Mas tem. Né? Das dívidas que foram abandonadas, são 5 ou 6 tipos de dívidas que ele examina, que está incluído dentro da ação e da reação, ou seja, das circunstâncias de vida nas quais nós nascemos. Nosso nascimento é um mapa circunstancial, ou seja, a gente vê imprimido entre circunstâncias que desenham o quadro da nossa dívida, com relação a quem devemos ou a quem nos deve. Quem nos deve deseja estar perto de nós,
para ressarcir a própria consciência das memórias negativas, e nós que somos os feridos, vamos receber um agrado, uma alegria, né? Por outro lado, se fomos nós que ferimos, vamos ter a oportunidade de refazer aquele laço, né? É a filha sempre solícita, o filho sempre cuidadoso, não é? São espíritos que, quando já evoluídos, têm dentro do lar uma atitude cuidadosa, fazendo aos outros o que gostariam que ele fizessem. Estudamos no capítulo passado a indulgência, lembram? Tem espíritos que nascem indulgentes. Crianças, naturalmente, você falou de crianças, como a gente trabalha mais aí de 30 anos com crianças, a gente vê já no caráter a indulgência impregnada. São pessoas que não cobram. O coleguinha bateu, ela não bate. Ah, por que você não bate? Não sei, não quero bater, sabe? Entendeu? Não tem o impulso do revide. A gente vê que é uma coisa que já veio trabalhada. Né? Enquanto que outros, se puder, dá 10 pedradas, né? Recebeu uma, dá 10, né? Não é olho, por um olho, né? 10 dentes, né? Eu te arranco 10 dentes, né? Então, você vê dentro do processo evolutivo, gradativo. Veja, Kardec diz tendência, a prática dos ensinos do Cristo, que é fazer ao outro o que gostarias que fizessem a vós, sempre pensar nisto. E o exame maior de hoje, Alessandro, seria olharmos para os nossos familiares, amigos, pessoas com as quais trabalhamos, né? Pessoas das quais trazemos memórias tristes, e pensar que, poxa, essa dívida se foi. Esse sofrimento significou uma dívida paga. Tem até uma dívida estagnada, né? André Luiz, eu acho que ele usa esse termo lá nas categorias que ele escolhe para fazer as determinações e as variáveis sobre as nossas dívidas kármicas, né? E os processos reencarnatórios que ele analisa ali. Importante a gente se achar. Então, busque. É uma sugestão de leitura, é uma sugestão de compreensão. Naqueles casos ali descritos, você pode se ver a sua história, ver as dimensões do que você está envolvido e dar mais valor a esse momento, Alexandre, em que nós temos a oportunidade de estar frente a frente com quem nos feriu ou quem nós ferimos. Né? É um desejo. Você se examina e você vê um desejo imenso de fazer o bem para aquela pessoa. Você não sabe por quê. As pessoas até não compreendem. Nossa, por que aquela pessoa visita aquele preso no presídio? Por que aquela mãe ainda vai lá ver a pessoa que fez isso ou fez aquilo? Por que aquele pai não deixa... Sabe? Nossa, tem sangue de barata? O que aconteceu com essa pessoa? Não, não é nada disso. Irmã, para não ficar em dívida também com os nossos amigos aqui. Aí se deixar, né? Já faz. Mandar os abraços aqui a Maria do Céu, boa tarde. Rosa Silva, Luísa Marilac, boa tarde. Rayane Souza, Vanessa Grifone, boa e abençoada tarde. Ai, que bom. A Rosa, ela é de Cuiabá. Também a Vanessa, ela diz, amo a programação toda, tanto a TV como a rádio, doutrina abençoada e consoladora. Verdade. A Vanessa de Araraquara. Cristiano Oliveira, de Tupã, interior de São Paulo. Lindo. Tupã, oi Tupã. Aqui, não sei se a senhora conhece Ana Ariel. Oi, muita luz e paz no programa de hoje. Tá Estou ouvindo, aí de coração, Ana Ariel? parabéns. Ana, que responsabilidade estar Ana, aqui no seu lugar. Demais, Né? Na verdade, o lugar seu é o seu, né? Só estou aqui complementando aqui com a nossa querida irmã Helena, que está sendo um prazer. E um grande beijo para você. Esteja aqui com a gente em breve. Obrigada, viu, Ana Ariel? Muito bom. Catarina Augusta, boa tarde, amados irmãos, paz de Jesus, gratidão. Ana Terezinha, boa tarde. Maria Auxiliadora, boa tarde a todos, muita luz. E como seria bom se as pessoas se amassem mais, né, irmã? Ai, seria bom. Ela está falando isso? Está falando isso. Que gostoso ouvir isso, Como seria bom o nosso convite, né? É o convite do Cristo a nós, amai-vos como eu vos amei, né? A gente anda se fechando muito, irmã, querendo viver assim, só no nosso quadradinho, né? E às vezes colocando a desculpa de que é para me proteger. Perfeito. Não é proteger mesmo? do que nos salva, né? A gente está se protegendo do que nos salva, porque os relacionamentos nos salvam. Quando a gente fica sempre fechado naquele quadrado, não tem saída, você se sente prisioneiro. E se não sente, é porque algo obstruiu, a sua visão está obstruída, sabe? Andando na casa escura, você já aprendeu a andar. O cego, ele aprende a andar sem se bater.
Tem situações que a gente vive tantos anos que a gente meio que fica esse cego que sabe se conduzir no meio da escuridão. A gente evolui no isolamento? A gente consegue evoluir isolado? Evolui, não é? Porque tudo é evolução, a evolução acontece de qualquer jeito, ela é um determinante na história da espécie humana e de tudo, né? Mas tempos longos de estagnação, né? Sabe-se Deus, como é que é essa evolução. Né? Mas a evolução maior é o contato, por isso nos deu fala, pensamento, né? A aranha vive consigo mesma a vida inteira, né? Exato. Ela não repete, né? Ela não conversa com a outra. Né? Antônia Almeida Mas também está aqui mandando boa tarde, minha querida. Antônio. Alba Mogione, boa tarde. Mais atitudes de amor do que palavras que o vento leva. Estudar e praticar sempre. Sônia Oliveira, boa tarde, amigos daqui de Rio Branco, no Acre. Olha que lindo. Maria Dalva, vocês são exemplos de amor. Cláudia Costa, boa tarde. Maria Dalva, já falei. Carlos Alberto, boa tarde. Gente linda, hein? Daqui de Uberlândia, Minas Gerais. Ótimas Uberlândia. palavras, bom ensinamento. Que bom, né, irmã? Que bom, trazer o evangelho sempre é um grande ensinamento, né? Por mais que outros temas também complementam a nossa trajetória, mas é essencial falar de evangelho. Sempre. Na casa espírita. Em todo lugar. Em todos os lugares. Ainda que traga também os temas do cotidiano, eu sempre falo isso, mas não vamos esquecer de trazer o evangelho, principalmente aquelas pessoas que buscam a casa espírita, que chegam pela primeira vez querendo um abraço, querendo um carinho, trazendo a sua dor, e às vezes demora para abrir o coração, né? Às vezes não é naquela primeira visita, é na segunda, na terceira, quando vem bater a porta. A senhora deve ter muito isso lá, temos em Campinas, que as pessoas vão, observam primeiro, antes de se entregar. Alexandre, às vezes fala, nossa, faz tempo que você está aqui, faz um ano. Pois é. Sentadinha ali nas cadeiras, invisível, né? Exatamente. Invisível. Maria Helena Martins, um abraço também, viu? De Sorocaba, interior de São Paulo. Jerusa Evangelista, irmã Eliana, muito querida, boa tarde. Obrigada, Jerusa. E aí, o Nilda Araújo, boa tarde, irmã querida, muito bom, gratificante poder ouvi-la em plena tarde. Deus abençoe ricamente. Que lindo. Irmã, vamos continuar, mas a gente ainda tem um assunto muito importante para falar hoje, viu? Já chegamos na hora. Nós temos aí, porque a senhora vai participar de um dos grandes eventos que nós realizamos, que é o nosso Encontro Amigos da Boa Nova. E eu sempre digo, está chegando, porque passa tão rápido. A gente fica aqui convidando todo mundo e de repente quando vê, já está aí, né? Será no dia 13 de abril, o Encontro Amigos da Boa Nova, e você, ouvinte e telespectador, já pode adquirir o seu convite no site mundomaior.com.br, também por telefone 0 operadora 11 2458 3214. Se você já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, esse clube maravilhoso que é por aí que tudo acontece, a nossa programação, você tem desconto especial para adquirir o seu convite, e até 4 convites você tem o direito de adquirir com esse benefício, com esse desconto especial. Esse ano temos uma novidade, o ouvinte já pode comprar o convite e também o ticket do almoço, né? Que quando termina ali o horário da palestra, né, por volta do meio-dia, a pessoa já pode, né, otimizar o tempo, já vai direto para a fila da alimentação. Então está aqui o convite, esperamos que você esteja lá, porque a irmã Eliana já marcou presença. Ela disse que vai. Vou estar. Né? O tema, irmã, lindo. Cura e libertação com Cristo Consolador. O que a senhora me diz que vem primeiro? Primeiro a gente se cura para se libertar ou a gente se liberta e se cura? Que pergunta, hein? Como é que é? Agora deu um nó. Deu um nó. Primeiro nós nos curamos e aí nos libertamos? Ou primeiro temos que nos libertar para obter a cura? Eu acho que vem junto, Alexandre. Esse processo é complexo, né? Muitas vezes você se liberta e, como afirma aquele grande amigo aí nosso, né? Você tem a doença, mas não está doente dela, mas a doença ainda trabalha algumas coisas no seu caráter, na sua alma. Como instrumento, no seu ser, como instrumento, Mas elas geralmente estão juntos, né? Geralmente a gente procura a doutrina espírita, o médico, né? Eu sempre falo isso, que a visão daquele que busca a doutrina, ela é hospitalar, ela é curativa. Ele vai com uma esperança, ele ouviu alguém contar que foi lá e uma dor saiu,
uma situação foi resolvida. Eu brinco que a UTI já passou por tudo que pode imaginar de oportunidades aqui na Terra. Foi em todos os tipos de, como a gente fala, de buscas. E aí vai na doutrina espírita católico, né, protestante, vão os vários segmentos das religiosidades, vão buscar algo que a gente chama de sobrenatural e que a gente sabe que não é natural, não é? Mas para isso precisamos estudar tudo isso. Então chegamos à doutrina com esse sentimento de buscar alívio, sabe? Porque o Cristo é isso, eu vim para os doentes, os enfermos, eu vim para aliviar, não é? É o Cristo Consolador. Ora, se a doutrina é consolador, ela vai buscar o desconsolado. E quem é que está desconsolado? Quem está enfermo de alguma forma, com situações enfermiças. Às vezes não são enfermos do corpo, não é, Alexandre? São situações dentro de um casamento, de uma família, de laços eternos muito dolorosos, espinhosos e difíceis de serem retornados, inclusive nesse dia, não é? Não deixe de comparecer, faça a sua parte, venha com o seu coraçãozinho, traga a sua questão, não precisa pôr nome, não é? Escreve, deixa nos bilhetinhos, vai ter uma caixinha lá, não sei se vai ter, mas era importante ter, né? Uma caixinha para a pessoa deixar. Irmã Eliana já deu uma dica de ter uma caixinha, vamos anotando. Gente fazer deixar suas questões. Exato. Ou pedir por alguém, porque talvez tenha, né, algum momento de vibração. É muito importante a coletividade vibrando junto, né, um corpo maior, reunido, todo mundo junto. Irmã, e nessa nossa agitação do dia a dia, com as depressões, com as dores da alma, né, muitas pessoas pensando na interrupção da sua existência, né? Como que nós podemos trazer Jesus para a nossa vida, para esse momento presente? Essa é a questão, né? Vai ser esse o eixo quase do encontro, né? A gente vai buscar aí as nuances que nos levam a compreender, a sentir o Cristo como essa porta que se abre da salvação mesmo, do Consolador. Ele vem consolar, ele vem como uma força assim, imensa, descomunal, para trazer soluções reais e concretas. Tornar o Cristo presente é o desafio, eu sinto. Acho que vocês, quando trouxeram esse tema, quando a junta aqui diretiva, ela reunida, trouxe o tema, foi maravilhoso. Porque a gente precisa desse presente de volta para nós, né? O universo nos deu esse presente. O Cristo veio à Terra, ele trouxe uma mensagem maravilhosa, está aqui, né? Aqui tem uma solução maravilhosa para muitas das nossas doenças e enfermidades, né? E ele precisa estar presente. Precisamos nos reunir e lá vai ser o lugar onde vamos conversar sobre isso, tirá-lo do quadro na parede, não é? O Cristo que está pertinho. Quando a gente vê a descrição dele nos evangelistas, a gente vê ele sentado na porta da casa de Marta e Maria, a gente vê ele na casa de Pedro curando a sogra, a gente vê que ele vai lá ver a Tálita, né? Tálita cumi. A gente vê ele lá no Lázaro, lá na pedra. Então ele ia nos lugares mais humildes, ele sentava-se com as pessoas, né? Ele estava perto, ele tocava as pessoas. Ele continua fazendo isso, Exato. Né? Através daquelas pessoas que falam dele, que trazem a sua mensagem. E a nossa ideia é essa. A comunicação toda, ela tem essa função. Descobrir em você a sua força de mudança, a sua força de, sabe, eu toquei Jesus. Ele está comigo no meu coração. Ninguém me retira isto. É uma posse, assim, muito bonita que você pode alcançar. Entende? Não é algo que vem só através de uma graça externa. É um esforço próprio em direção Exato. a ele, de lê-lo, de conviver, de pensar nele, sabe, de se relacionar com ele, com a vida, a partir do que ele ensina. Quando a gente tira ele né, a gente sempre fala, já descemos Jesus da cruz, né? Quando a senhora diz do quadro na parede, é deixarmos de tê-lo como uma figura apenas, né? De decoração e tê-lo no coração. Acho que é mais isso, né? De nós trazermos ele para dentro de nós. Com memória, né? De luz nossa. Exatamente. Né? Imagine você com seu filho amado e o filho amado olha para o seu retrato o tempo todo e não olha para você. Pense, como é que você se sentiria? Alexandre, pense.
Um filho querido que você ama, que você deu a vida, que você fez tudo, porque ele deu a vida dele por nós. Teve uma renúncia de um nível que a gente nem alcança imaginar o que foi aquilo, né? Na sua morte, na sua transição para de volta, né? Então, e aí a gente olha para o quadro e não para ele, mas ele está entre nós ainda, ele anda entre nós. Quando alguns fiéis dizem que viram Jesus, eu creio quando eles dizem isso, porque são pessoas tão seguras de que ele está. Não é uma invenção, não é uma loucura. E meu neto perguntou esses dias, Uhum. mas Jesus existe mesmo, vovó? é Como mesmo. é que você tem certeza? Olha um jovem. Olha só, criança, hein? Né? Você vê? Eu acho que essa pergunta é real, né? Exatamente. Para todos nós, né? Dos 9 aos 90, né? Talvez muitos estejam perguntando isso também. É, Principalmente nos momentos de um desafio tão grande, é aquele questionamento, né? A dor é tão intensa que vem uma dúvida, bem, mas verdade. o mestre não duvida Não duvida. de ninguém. Você sabe que quando a gente afunda, a gente brinca muito, eu ouvi isso de uma pessoa muito inteligente, uma coisa bem gostosa, que lembra que a barca está lá, né? Vem aquele fantasma, é um fantasma, e aquela tempestade é Jesus andando sobre as águas, né? Exatamente. Aí ele diz, vem Pedro. Aí Pedro meio confuso, aquele jeitinho dele, vai andando sobre as águas. Mas quando está quase a um palmo de Jesus, afunda. Aí a pessoa falou assim, inteligente o Pedro, né? Só afundou na hora que estava pertinho, porque daí Jesus segurou. Então eu sinto que a gente faz meio isso, né? A gente às vezes vai afundar, mas com aquela certeza de que ele está ali, sabe? Eu creio que ele Vai está. ver que ele fez de propósito, é agora que eu vou ganhar um abraço do mestre. É agora que eu vou ganhar. Eu vou ser privilegiado. É. Irmã, a senhora acredita que o programa já está encerrando? Ai, não acredito. Pois é. Ai, que conversa Aliás, já boa, Alexandre. encerrou, como diz a minha amiga Fernanda Lima. Ah, então o temos que tempo, nos despedir. e foi tão bom e passou tão rápido. Foi muito boa Poxa essa prosa. vida, Obrigada, né? Alexandre. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com a senhora, Nós né? também, Ana Ariel, muito obrigado felizes, Ana por Ariel. também, né, permitir que eu estivesse aqui com a querida irmã Eliana. Depois ela conta a história que eu relembrei lá atrás de como eu conheci a irmã Eliana. Foi que a gente se há esqueceu. muito tempo, né? Abraço aqui para Grande Cássia Ribeiro, Leda Francisco, muito obrigado a todos vocês, Rita Chapeta, todos que estiveram acompanhando este programa, e que vocês possam estar aqui em breve com a Ana Ariel e com a irmã Eliana. Obrigado, irmã. Obrigada, Alexandre. Nos Foi muito lindo. reencontraremos Obrigada. dia 13 de abril, 13 de abril. no Encontro Amigos todo. da Boa Nova. Passaremos bem Cura e juntinhos. libertação com Cristo Consolador. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.